Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um tópico, ou seja, mais um objeto de conhecimento chamado progressão aritmética. Ok? Definição: é uma sequência numérica, então já quer dizer que pode ser qualquer conjunto, pode ser o conjunto dos naturais, ou o conjunto dos inteiros, ou o conjunto dos números racionais, ou o conjunto dos números irracionais. Bom, conjunto numérico, a gente já viu em aulas anteriores, em que a diferença entre o termo a partir do segundo e o termo antecedente é uma constante. Ou seja, ele está dizendo que há uma razão entre o posterior e o anterior. Ora, se você souber que há uma sequência aonde você consegue ver uma razão constante, né, entre esses elementos, logo isso é uma sequência chamada de progressão aritmética. Ok? Essa constante é chamada de razão, como eu havia dito, e ela é representada pela letra R. Assim, se o AN é uma progressão aritmética, verifica que AN é igual a R mais AN menos 1 para todo N pertencente a naturais, aonde o N é maior ou igual a 2. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que toda vez que eu pegar o posterior, né, ele é sempre igual à razão, que é constante, mais o seu anterior. Em outras palavras, isso quer dizer, no final das contas, que razão nada mais é do que o posterior menos o anterior. Então, veja, se o n é maior ou igual a 2, eu posso pegar o n, que é igual a 2, jogar aonde tem a n, que ficaria a 2, é igual a razão, mais 2 tirando 1, ficaria a 1. Conclusão, o A2 é igual a razão mais o A1. Vejam que toda vez que eu for achar um posterior, eu devo sempre pegar a razão e adicionar com o seu anterior. E aí você vai formando a sequência, que nesse caso é uma sequência chamada progressão aritmética. Ok? Bom, daí a gente pode também tirar uma conclusão que se o posterior nada mais é do que a razão mais o seu anterior, também podemos afirmar que a razão, no final das contas, é o posterior menos o seu anterior. Ok? Bom, exemplo. Imagine essa PA aí, ou seja, imagine essa sequência, 2, 4, 6 e 8. Se você perceber, eu posso pegar o 4, subtrair de 2, que eu peguei o posterior, menos o seu anterior. Ora, 4 menos 2 dará 2. Bem, é possível entender que qualquer hora que você pegar o posterior e subtrair do anterior, vai dar a mesma razão, por isso que ela é constante. Bom, se você pegar o 8 menos 6, vai dar 2. Se você pegar o 6 menos 4, vai dar 2. Claro que você deve pegar sempre o posterior menos o anterior. Vejamos outro. Vejam, menos 12, menos 17, isso quer dizer, então, que se eu pegar o menos 17 e subtrair do menos 12, né, lógico, você vai ter que fazer o sinal, então vai dar menos 17 mais 12, isso vai dar menos 5. Então, essa razão, aonde ela é constante, ela é menos 5. Conclusão, se você quiser achar o posterior em relação a menos 17, então você pega o menos 17 e adiciona com esse menos 5, que daria menos 22. Ok? Bom, essa PA2222, você percebe que essa razão vai dar zero, porque se você subtrair um posterior menos o anterior, logo vai dar zero. Ora, você está percebendo que uma hora a razão deu positivo, uma hora a razão deu negativo, uma hora a razão deu zero. Depois a gente vai perceber que a gente consegue classificar a PA em crescente, decrescente e constante devido à sua razão. Um outro exemplo, menos 2 terços e menos 5 quartos. Se você for calcular a razão, menos 5 quartos, menos 2 terços, faz o jogo de sinal, tira o MC, que dará 12, aí 12 dividido por 4 vai dar 3, 3 vezes 5, 15, 12 por 3 vai dar 4, e 4 vezes 2, 8. Ora, menos 15 mais 8, isso vai dar menos 7/12. Vejam que essa razão também deu negativo. Ok? Então,
Simplificando, razão nada mais é do que o posterior menos o anterior. Tranquilo? Então, vamos lá. Classificação. Se a razão é positiva, a progressão é crescente, ou seja, cada termo é maior que o seu anterior. Logo, a razão é maior que zero, já que ela é positiva. Exemplo, 12, 15, 18, 21. É fácil perceber que o posterior sempre é maior do que o anterior. Entretanto, é possível calcular a razão. 15 menos 12 dará 3. 3 é maior que zero, logo ela é uma PA crescente. Menos 2 terços, 11 quartos. Então, dá para perceber que 11 quartos é maior que menos 2 terços. Também é possível se calcular a razão, pegando o posterior, subtraindo do seu anterior. Ora, fazendo essa operação, aí vai dar 11 quartos mais 2 terços, porque você faz o jogo de sinal, tira o MC, que vai dar 12. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 11 dá 33, e 12 por 3 dá 4, e 4 vezes 2, 8. Somando, dá 41 dozeavos, que também é maior que zero. Ok? E se a razão for negativa, ela é uma PA decrescente e também dá para perceber que o próximo termo, ou seja, o termo posterior é sempre menor que o seu anterior, tá bom? Ora, a razão é negativa, então ela é menor que zero. Bem, exemplo, imagine 13, 8, 3 menos 2, também dá para perceber que o posterior sempre é menor que o seu anterior. Entretanto, você pode também calcular a razão. 8 menos 13 vai dar menos 5. Outro exemplo, 1 terço menos 1 quinto. Dá para perceber que menos 1 quinto é menor que o seu anterior. Ora, mas se você fizer razão, aí você faz o posterior menos o anterior e operaciona, e aí tira o MC, que vai dar 15, 15 por 5 vai dar 3, 3 vezes 1 3, 15 por 3 dá 5, 5 vezes 1 5, isso vai dar menos 8 quinzeavos. Ora, a razão também deu negativo. É evidente que ou ela dá positivo, ou ela dá negativa, ou ela dá igual a zero. E se a razão der zero, ela é chamada de constante. Isso quer dizer que todos os termos são iguais. Beleza? Então, por exemplo, 12, 12, 12, 12. E aí, se você diminuir, você vai perceber que também dará zero. Bom, a partir desse raciocínio, então, a PA só pode ser crescente, decrescente ou constante. Crescente quando a razão é maior que zero, decrescente quando a razão é menor que zero e constante quando a razão é igual a zero. Ok, então, né? Então, bora continuar. Vejam, pessoal, agora, o que a gente pode concluir, né? Que a gente já sabe que a razão é o posterior menos o anterior, a gente já consegue classificar uma PA, né, se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante, através da sua razão. E também temos consciência de que sempre para achar o posterior, a gente deve pegar o anterior e adicionar com a razão, ok? Isso está na definição. Ora, agora a gente vai ver o termo geral de uma PA. Então, se uma progressão aritmética, onde tem o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, o A3, que é o terceiro termo, e o A4, que é o quarto termo, e o AN, que é um termo geral, ou seja, um termo qualquer dessa sequência, repare bem que se eu disser que o A2 é igual a 1 mais a razão, isso vem da definição, porque diz que o posterior é sempre igual ao seu anterior mais uma constante, que nesse caso é razão. Se o A2 é A1 mais R, então eu posso definir que o A3 é igual a 2 mais R. Ora, se eu substituir o A2, vai ficar assim, ó. A3 é igual a 1 mais R. Ora, somando esses dois R, vai ficar assim. A3 é igual a 1 mais 2R. Repare bem que o A2 é A1 mais R e o A3 é A1 mais 2R. Já tem uma relação disso aí, né? Ora, o A4 é também o A3 mais R. Ora, o A3 é A1 mais 2R. Ao substituir, vai ficar assim. A4 é igual a 1 mais 2R mais R. Ora, 2R mais R vai dar 3R. Isso quer dizer, então, que o A4 passa a ser A1 mais 3R. Então, vejam, o A2 é A1 mais R, o A3 é A1 mais 2R, o A4 é A1 mais 3R. Bem, pessoal, então eu posso concluir também que o A5 é igual a 4 mais R. Ora, o A4 é 1 mais 3R. Então, substituindo, fica A1 mais 3R mais R e adicionando esse 3R com mais R, isso vai dar 4R. Ora, o A5 é A1 mais 4R. E assim sucessivamente, ok? Então, a partir daí, desse raciocínio, a gente pode concluir, ó, então, o A1 é o próprio A1, porque não tem seu anterior, o A2 é A1 mais R,
o A3 é A1 mais 2R, o A4 é A1 mais 3R, e se eu perguntasse quem era o A5, era A1 mais 4R. O A6, A1 mais 5R. O A7 é o A1 mais 6R. Percebam que é sempre um a menos, né? Ó, quem é o A9? É A1 mais 8R. Ora, então, conclusão. Se você olhar, A1 é igual a 1, A2 é 1 mais R, A3 é 1 mais 2R, A4 é 1 mais 3R. Então, vem A1, A2, A3, A4, A5, AN, que é o termo geral da sequência. É ele que a gente está fazendo uma relação entre todos os outros termos. Ora, se você perceber, todos têm A1. Ó. A1 é igual a 1, A2 é A1 mais R, o A3 é 1 mais 2R, então A4 é igual a 1 mais 3R. Então, o AN é igual a 1. Então, o A1, nesse caso, é o nosso primeiro termo. Agora, a conclusão é, se o A1 deu o próprio A1, se o A2 é 1 mais R, se o A3 é 1 mais 2R, se o A4 é 1 mais 3R, sempre 1 a menos, então isso quer dizer que é sempre N menos 1, onde esse N é o número de termos, ou seja, a quantidade de termos dessa sequência. Ok? Ora, e repare bem que todas elas têm razão. É evidente que você deve estar se questionando porque o A1 é o próprio A1. É porque não aparece a razão, é como se fosse A1 mais 0 vezes a razão, né? Porque é sempre um a menos. Então, multiplica pela razão, aonde a razão é sempre constante. E não esqueça que a razão é sempre posterior menos anterior. Então, a partir daí, a gente descobriu uma fórmula que envolve a n, que é um termo qualquer, ou seja, um termo geral, o A1, que é o primeiro termo, o n, que é o número de termos, e a razão, que é uma constante. Ok? A partir daí, a gente já começa a entender que é possível calcular ou A1, ou a n, ou o n, ou a razão, dependendo do contexto da questão. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar. Bem, pessoal, a partir desse momento a gente vai representar genericamente uma PA, ok? Então, quando procuramos uma PA de 3, 4 ou 5 termos, podemos utilizar um recurso bastante útil, né? É evidente que existem várias maneiras de representar, né, uma PA. Entretanto, vai ser a partir de uma que eu vou fazer uma analogia, para que a gente evite decorar várias maneiras, tá ok? Então, observe, fique atento e vamos tirar algumas dúvidas, ok? Vamos lá, então. Para três termos, repare bem, para três termos tem uma maneira de se representar a PA. X, que nesse caso seria o A1, o x mais r, que nesse caso seria o A2, e o x mais 2r, que nesse caso seria o A3. Então, repare bem que isso é uma maneira de representar uma PA, onde a razão é o próprio R, ou seja, está crescendo de R em R. Entretanto, eu prefiro uma outra maneira de representar uma PA, que no caso é x menos R, x e x mais R, que a razão também é R. Então, a partir desse momento, dessa representação de três termos, eu consigo fazer dela uma analogia para 4 termos, para 5 termos, para 6 termos e assim sucessivamente. Ok? Por exemplo, se eu quero uma PA de 4 termos, então eu escrevo x menos r, x, x mais r e x mais 2r, porque são 4 termos. Se fosse 5 termos, seria x menos r, x, x mais r, x mais 2r e x mais 3r. Então, repare bem que a partir de uma eu fiz uma analogia. Entretanto, tem sim outras maneiras de representar. Por exemplo, 4 termos. Olha, tem essa x, x mais r, x mais 2r, x mais 3r. Se você perceber, ela é uma analogia da primeira, né? Que sempre está crescendo de R em R. Pode ser que você aprenda essa também. Mas por que eu preferi a outra? Porque tem um sinal negativo, então várias vezes a gente vai poder cortar, né? Ou seja, vai ficar muito mais fácil de operacionar. E tem essa outra, que é x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 2y. Nesse caso, a razão é 2y. Também é uma maneira de representar 4 termos. Mas, como eu havia dito, a melhor é fazer analogia quando eu tenho x menos r, x e x mais r. E caso seja 4 termos, é só adicionar mais r, que seria
x mais 2r. Bom, 5 termos também temos, olha, x mais e, x mais 2e, x mais 3e, x mais 4e, que também é uma analogia da primeira, né? Mas também tem essa, x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r, que a razão também é r. Conclusão, em vez de decorar tudo isso, você faz apenas uma analogia do x menos r, x e x mais r, e aí você define a PA como você acha melhor, ok? Vamos lá então, continuar. Bom, pessoal, o que significa interpolação de meios aritméticos? Interpolação nada mais é do que interpolar ou inserir ou intercalar meios aritméticos entre dois números dados, isto é, os extremos de uma determinada PA, né? Ou seja, entre o A1 e o AN, ou entre o A2 e o A10, ou entre o A9 e o A15, ou seja, sempre entre dois extremos, né? Aonde esse K chama-se interpolação de termos cujos extremos é o A1 e o AN, ok? Então, para realizar essa interpolação aritmética, é necessário o uso da fórmula do termo geral. Aquela fórmula que a gente definiu como AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, onde a razão é o R, onde o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, ou seja, a quantidade, e o AN é o último termo da sequência, ok? Bom, bora imaginar uma questão. Exemplo, interpole 7 meios aritméticos entre 6 e 46. Então, veja, o 6 e o 46 são os extremos. A gente quer interpolar, ou seja, entre esses dois extremos. Então, quantos termos a gente quer interpolar? 7. Mas, para isso, você percebe que o A1 é o 6 e o AN é o 46. Ora, se você quer interpolar 7 meios, isso quer dizer então que o K vale 7, você substitui, 7 mais 2 vai dar 9. Então, essa PA, ou seja, essa sequência, vai ter 9 termos. É evidente que você não precisa decorar essa fórmula que N é igual a K mais 2. É possível vocês fazer isso de cabeça. Se eu quero interpolar 12 números entre 6 e 46, como já tem 2, então N vai ser 14. Se eu quisesse interpolar 15, então seria 17. Se eu quisesse interpolar 21 números, né, entre os 6 e 46, então seria 23 números. Mas, caso contrário, você tem que aprender essa fórmula que nada mais é do que N é igual a K mais 2, onde o K é a interpolação. Ok? Você tem um A1, você tem um AN, você tem um N, então isso é possível você calcular a razão dessa sequência através da fórmula do termo geral. Ora, o AN você tem, que é 46, o A1 você tem, que é 6, e o N você tem, que é 9. Não se esqueça que o N vale 9 e não 7. 7 foi apenas a interpolação. Bem, pessoal, jogando 6 para o outro lado, vai dar 40, 9 menos 1 vai dar 8, então isso vai dar 8R, que é igual a 40, passo o 8 dividindo, isso vai dar 5. Ora, essa é a razão entre os termos, ok? A partir do momento que você sabe a razão, é possível determinar quem são esses números, usando a definição. Vejam, eu tenho o primeiro termo que é 6, e segundo a definição, eu devo sempre somar com a constante, que nesse caso vale 5. Então, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 5 dá 16, que depois dará 21, 26, 31, 36, 41 e 46. Então, vejam, tem os dois extremos, que é o 6 e o 46, e também tem 7 números, que é, nesse caso, a interpolação, que seria o 11, o 16, o 21, o 26, o 31, o 36 e o 41, ok? Bom, a partir do momento que eu já sei o que é interpolação, eu posso fazer qualquer questão que envolva esse raciocínio dentro da questão, ok? Então vamos lá, continuar. Vamos lá, pessoal, então, falar sobre média aritmética, né? Qualquer termo de uma PA, a partir do segundo termo, isto é, o A2, é sempre igual à média aritmética entre os termos anterior e o posterior a ele. Tudo bem? Bom, então, o N tem que ser maior ou igual a 2, porque nesse caso tem que ser a partir do A2 e não a partir do A1. Tudo bem? Tá aí? Isso quer dizer então que o AN é igual a N menos 1 mais a N mais 1 dividido por 2. O que quer dizer isso?
que você deve somar, né, os extremos e dividir por 2, já que você quer saber o termo central. Então, nesse caso, basta você somar os extremos e dividir por 2. É por isso que se trata de média aritmética. Veja um exemplo. Ora, seja uma sequência, ou seja, uma PA, definida por -7, -2, 3, 8, 13, 18 e reticência. Ora, uma coisa eu já sei, essa PA é crescente, porque é fácil de perceber que o posterior sempre é maior do que o anterior, mas caso contrário, você calcule a razão e verifica que a razão vai dar positiva, isto é, maior que zero, tá bom? E não esqueça que a razão é o posterior menos o anterior. Note que nessa sequência, por exemplo, se eu pegar o -2, que nesse caso é o A2, é fácil perceber que o A2 está entre o A1 e o A3. Então, eu posso afirmar que o A2 nada mais é do que o A1 mais o A3 dividido por 2, isto é, a média aritmética. E é verdade, vejam, -7 mais 3 dividido por 2. -7 mais 3 dá -4. -4 dividido por 2 vai dar -2. Percebam que você pode pegar qualquer número que esteja entre os extremos, ok? Por exemplo, eu posso pegar o 8, e é fácil perceber que o 8, nesse caso, é o A4. Eu posso dizer que o A4 está entre o A2 e o A6. Antes do 8 tem dois termos, e depois do 8 tem dois termos. Isso quer dizer, então, que o 8 é matematicamente quem? O -2 mais 18 dividido por 2. E 18 tirando 2 vai dar 16. E 16 dividido por 2 realmente vai dar 8. Não é para vocês ficarem decorando que o AN é igual a N menos 1 mais a N mais 1 dividido por 2. Basta vocês entenderem que o termo central nada mais é do que a soma dos extremos dividido por 2. Então, não há necessidade de ficar memorizando mais uma fórmula para que vocês compreendam isso. Bom, eu poderia ter pego, por exemplo, o 3. O 3, nesse caso, seria o A3. Ele pode estar entre o A1, porque eu percebo que tem dois números antes dele, e depois eu pegar o 13, que seria o A5. Então, realmente, o 3, ele nada mais é do que -7 mais 13 dividido por 2. Ora, -7 mais 13 vai dar 6, e 6 dividido por 2 dá 3, e confere o que diz o que é média aritmética. Final das contas, média aritmética nada mais é do que a soma dos extremos dividido por 2. Ok, então, pessoal, a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Ok? Então, preste bem atenção. É muito conhecida a história quando o qual propuseram a Gauss, que ele nasceu em 1777 e chegou a falecer em 1855. Ele estudava numa escola primária quando tinha apenas 10 anos de idade, e aí eles propuseram que somasse os 100 primeiros números naturais. Perante o assombro do professor, mal este tinha acabado de ditar o pequeno probleminha, né? Gauss deu a solução. Então, vejam como é que ele solucionou, ou seja, como é que ele desenvolveu esse raciocínio somando de 1 até 100. O que esse gênio matemático observou, né? Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, reticências, 96, 97, 98, 99 e 100. Então, olha o que ele percebeu. Ele percebeu que pegando 1 e o 100, somando, dava 101. E ele viu depois que o 2 mais 99 também dará 101. E o 3 mais 98 também dá 101. Ora, se você continuar, você percebe que o 4 mais 97 dá 101, o 5 mais 96 dá 101, e aí ele chegou à seguinte conclusão. Olha, só teve que dar-se conta, né, que ele tinha 50 pares de números, ou seja, de 1 a 100 tem 50 pares que somando dá 101. Então, a conclusão foi só multiplicar o 101, né, vezes 50, já que são 50 pares. E 101 vezes 50, isso vai dar 5.050, com apenas 10 anos de idade. Concluímos que, né, se eu quero a soma, que quer dizer a soma dos n termos, ou seja, de todos os termos, repare bem que ele sempre pegava o primeiro termo e o último termo. Então, ele pegava o A1
que é o primeiro termo, e depois adicionava com o último termo, que seria o termo geral. Percebo que esse par, o primeiro termo e o termo geral, o que ele percebeu? Que ele poderia multiplicar pelo n, que é a quantidade de termos, e logo depois dividir o resultado por 2. Bem, pessoal, a partir desse momento ele consegue dizer que a soma dos n termos de uma PA nada mais é do que o A1 mais o AN vezes o n dividido por 2. Essa é a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Até a próxima. Bem, pessoal, a partir de agora a gente vai exercitar envolvendo cada raciocínio desse, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, a partir desse momento agora a gente vai também não só lembrar desse objeto de conhecimento, que é chamado progressão aritmética, mas também ler e procurar interpretar dentro desse contexto. Ou seja, saber quem é o primeiro termo, quem é o termo geral, quem é o n, que é o número de termos, quem é a razão e quem é o Sn, que é a soma dos termos, ok? Então, vamos lá então. Primeira questão, ó. Segundo o texto, os dados constantes da tabela 1 relativo à ansiedade, alergia de pele, rinite alérgica, nessa ordem formam uma progressão. Aí vem as alternativas, dizendo aritmética crescente de razão 7, aritmética crescente de razão 6, aritmética crescente de razão 5, ou aritmética decrescente de razão menos 7, ou aritmética decrescente de razão menos 9. Bom, para isso a gente precisa observar a tabela, né? E ele diz o seguinte, olha, a ansiedade é 14%, logo esse é nosso A1, é o primeiro termo, né? Porque já que é nessa ordem. Depois vem a alergia de pele, que nesse caso é 21%. Ora, então seria o A2. Ó, a partir do momento que eu tenho o A2 e o A1, é possível achar a razão, né? Que é a diferença entre o A2 e o A1. Bom, o A2 eu tenho, que é 21, o A1 eu tenho, que é 14. Fazendo essa subtração, nada mais é do que 7. Conclusão, simplifica dizer que é sim uma progressão aritmética crescente de razão 7, já que a razão deu maior que zero. Ok? Bem, pessoal, a partir daí só pode ser alternativa A. Ok? Próxima questão. Segundo o texto, dessa forma, em que dia essa pessoa conseguiu correr 3 quilômetros, né? Para compreender melhor o que ele quer dizer com isso. Ou seja, 3 quilômetros, nesse caso, é o AN, porque a gente não sabe qual é o dia que ele está correndo 3 quilômetros. Entretanto, eu preciso transformar para metro, já que no texto ele diz o seguinte, então, que no Sírio, né, na corrida do Sírio, no programa de condicionamento físico, no primeiro dia ele correu 500 metros, ou seja, nesse caso seria o A1. Então, foi por isso que eu transformei o quilômetro para metro, já que o primeiro dia estava em metros. E ele diz que no segundo dia ele correu 600 metros, segundo o texto. Entretanto, ele diz que no terceiro ele correu 700 metros e assim sucessivamente, sempre correndo 100 metros a mais que o dia anterior. Repare bem que o próprio elaborador da questão disse que corria sempre 100 metros a mais que o dia anterior. Logo, isso é razão. Caso contrário, você vai ter que calcular que nada mais é do que 600 menos 500, ok? Que é o posterior menos anterior. Bom, eu já tenho uma n, já tenho razão, agora, logo, eu preciso lembrar que a fórmula é AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Repare bem que eu tenho AN, né? Isso implica dizer que eu tenho AN, eu tenho o A1, que é 500, e eu tenho a razão. Ao substituir na fórmula, fica assim. 3.000 é igual a 500, n menos 1 vezes 100. Fazendo essa distributiva, 100 vezes n, 100 vezes 1, isso vai dar 3.000, que é igual a 500, mais 100n menos 100. Isso implica dizer que dará 3.500, tirando 100 dá 400, mais 100n. Passando 400 para o outro lado, vai dar 2.600. Bem, pessoal, passo o 100 dividindo, então 2.600 dividido por 100 é muito simples, basta cortar os dois zeros com dois zeros, isso quer dizer que dá 26. Em outras palavras, ele deve sim correr 3 km no 26º dia. Ok? Conclusão, alternativa E. Tranquilo? É uma questão simplesinha, é operacional,
a gente só usou a fórmula do termo geral. Ok? Próxima questão. Bem, pessoal, vamos lá. Como PA, né, ou seja, progressão aritmética, uma matéria importante para o Enem, dentro da área da competência 1, então a gente vai ter que resolver essa questão com bem calma, ok? Então vamos lá. Segundo o texto, determine a quantidade de cabeças correspondente a uma venda de 2,4% das cabeças da fazenda mais numerosa. A partir desse momento, a gente agora tem que analisar todo o texto, porque eu não sei qual é a fazenda mais numerosa nesse caso, né? Então é preciso que a gente leia a questão em si, né? Então diz o seguinte, olha, um certo fazendeiro possui 5 fazendas, onde cria A, B, C, D e Y cabeça de gado, formando assim uma progressão aritmética. Ora, se são 5 fazendas, então eu posso representar, né, essas fazendas como assim, ó, x menos R, que é a primeira fazenda, x, que é a segunda fazenda, x mais R, que é a terceira fazenda, e x mais 2R, que é a quarta fazenda, e x mais 3R, que é a quinta fazenda. Bem, pessoal, então, com isso, né, com essa ideia que a gente representou as 5 fazendas, agora a gente vai ter que ler o texto para ver o que está acontecendo em relação a cada fazenda. X menos R, X, X mais R, X mais 2R e X mais 3R. Uma coisa eu já sei, a X mais 3R, né, é, no meu caso, que nessa questão é a maior fazenda. Então, com certeza, no final, a gente vai ter que calcular 2,4% dessa fazenda, mas para isso a gente precisa achar esse X, né, e esse R para que a gente saiba quantas cabeças de gado tem nessa fazenda. Ok? Então, bora lá. Então, ele diz o seguinte, olha, que 12 mil cabeças, então quer dizer, sabendo que ela possui 12 mil cabeças, num total. Isso quer dizer, então, que se eu somar quem? X menos R, X, X mais R, X mais 2R, X mais 3R, tem que dar 12 mil cabeças, ou seja, é o total, né? Ele não está dizendo para ti que só a primeira fazenda e a segunda, ele está dizendo que todas, né, tem 12 mil cabeças. Ok, tá aí? Bem, o que ele fala ainda, né? Ele fala que a diferença entre a maior e a menor número de cabeças é igual a 1.200, ou seja, a diferença entre a maior fazenda e a menor fazenda, isto é, x mais 3R menos x menos r, que é igual a 1.200, porque a diferença entre a maior e a menor. A maior é x mais 3r e a menor é x menos r. Ok? Logo, se você perceber, nós temos duas equações, né? Mas dá para perceber que a segunda, x mais 3r menos x menos r, que é igual a 1.200, é possível você achar o x. Como? Aí você faz o jogo de sinal, né? Nesse caso, ó, menos com mais a menos e menos com menos a mais. É evidente que esse x você pode cortar com esse menos x, então fica 4r, que é igual a 1.200. Ora, 1.200 dividido por 4, isso vai dar matematicamente 300. Então, uma coisa eu sei, que cada fazenda tem sempre 300, né? Ou cada fazenda tem 300 cabeças a mais que a anterior, porque é a razão, nesse caso, da PA. Então, é fácil perceber que, portanto, né, a fazenda, a primeira, x menos r, x, x mais r, x mais 2r, x mais 3r é igual a 12.000. Ora, se você ajeitar essa equação, é fácil perceber que você pode cortar esse menos r com mais r, e ficará x mais x mais x mais x, que dará 5x, e 2r mais 3r, que dará 5r. Então, conclusão, dá 5x mais 5r, que é igual a 12.000. Se você perceber, você pode dividir isso por 5, que dará x mais r igual a 2.400. Saiba que o r, que é a razão, já vale 300. Então, se você substituir 300 na expressão, vai ficar x mais 300, que é igual a 2.400. Passa o 300 para o outro lado, fica 2.400 menos 300. Isso quer dizer, então, que dá 2.100. Ora, eu já tenho o valor do x e eu já tenho o valor do r. Conclusão da história, eu já posso saber quantas cabeças de gado tem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Mas nesse caso, ficar preocupado só com a quinta fazenda. Ok, então, né, pessoal? Concluímos que, se a gente pegar 2,4%, isto é, 2,4 dividido por 100, vezes a maior fazenda, que nesse caso é x mais 3r,
Isso implica dizer que ao substituir a razão, que vale 300, e o x, que vale 2.100 nessa equação, isso quer dizer então que vai ficar 2,4 dividido por 100, que é igual a 2.100 mais 3 vezes 300. Isto é, 3 vezes 300 vai dar 900. Isso quer dizer então que 2.100 mais 900 vai dar 3.000. Ora, se eu pegar o 3.000, né, e dividir por 100, isto é, cortar esses dois zeros, isso quer dizer então que vai ficar 30, e 30 vezes 2,4 só pode dar 72, né? Ou seja, um número de cabeças, nesse caso da fazenda, ou seja, da maior fazenda, são 72 cabeças de gado, ok? Conclusão, só pode ser a alternativa B de bola. Até a próxima, pessoal. Ok, então, pessoal, mais uma questão, nesse caso, a oitava, né? Onde se diz o seguinte, olha, nos quilômetros 31 e 229 de uma rodovia estão instalados telefones de emergência. Ao longo da mesma rodovia e entre esses quilômetros, pretende-se instalar 10 outros telefones de emergência. Se os pontos adjacentes da instalação dos telefones estão situados na mesma distância, qual é esta distância em quilômetros? Bom, se a gente perceber, já tem os extremos, ou seja, o 31 e o 229. Nesse caso, o 31 é o A1 e o 229 é o AN. Como ele quer instalar mais 10 telefones, sabe-se que já tem 2, então, matematicamente, isso quer dizer que vai ficar 12 telefones, ok? Então, vamos lá desenvolver nosso raciocínio nessa questão de interpolação. Bom, segundo o texto, se os pontos adjacentes dessa instalação dos telefones estão situados à mesma distância, qual é esta distância em quilômetros? Okay? Aí vem as alternativas, 10, 12, 14, 15 e 18. Bom, se é nos quilômetros 31 e 229, então isso quer dizer que o A1 é 31 e o AN é 229. Tudo bem? Ora, se ao longo dessa mesma rodovia, né, entre esses quilômetros, pretende-se instalar mais 10 telefones, ou seja, interpolar, isso quer dizer então que o N é igual a K mais 2, esse K é a tua interpolação, que nesse caso é 10, então 10 mais 2 vai dar 12. Né? Não há necessidade de você decorar mais uma fórmula, ou seja, N é igual a K mais 2, onde K é a interpolação. Já sabe que tem dois telefones, e você quer interpolar mais 10, é lógico que ficarão 10 mais 2, isso daria 12 telefones, ok? Logo, pessoal, para a gente poder saber qual é a distância entre os telefones, logo só pode ser razão, e você usa a fórmula do termo geral, que diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Entretanto, o AN você tem, que vale 229, você tem o A1 e você tem o N, que é o número de termos. Bom, 229 é igual a 31 mais 12 menos 1. Ora, 12 menos 1, isso vai dar 11. Passe 31 para o outro lado. Ora, isso quer dizer, então, que daria 11R, que é igual a 198. Passaria o 11 dividindo. 198 dividido por 11 dará 18. Isso quer dizer que a distância de um telefone para o outro é sempre 18 km. Logo, alternativa E. Ok, pessoal, mais uma questão desse material, né? Nesse caso é a 10ª, e é uma questão do Enem. Então, vamos ler a questão, ok? Diz o seguinte, ó, segundo o texto, e aí a gente tem que observar essa tabela, e essa tabela já está dizendo que no ano de 2012 foi 50,25 toneladas, e 2013, 51,50, 2014, 52,75 e 2015, 54 toneladas, ok? Bom, o que ele pergunta? Ele quer a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido no período de 2012 a 2021. A partir desse momento, a gente vê que a projeção para a produção de arroz no período de 2012 a 2021, em uma determinada região produtora, aponta para uma perspectiva de crescimento constante de produção anual. Ó, dá para perceber, então, que é uma sequência, né, e é onde se mantém constante. Ora, isso só pode ser uma projeção aritmética, ok? Bom, e aí você percebe que de 2012 a 2021, na verdade, são 10 anos. Ou seja, eu tenho um N, que é a quantidade de número de termos dessa PA, ok? Sabe-se que 2012, nesse caso, é o A1, que é 50,25. E o A2, que é 2013, é 51,50. Ora, se você tem o A2 e tem o A1, é possível você calcular a razão, né? Fazendo essa subtração, o posterior menos o anterior. Isso quer dizer que 51,50 menos 50,25,
isso vai dar matematicamente 1,25. Para a gente poder calcular a quantidade total dessa produção, a gente precisa saber a soma. E para saber a soma, eu preciso saber o A1, eu preciso saber o AN e eu preciso saber o N. Entretanto, eu já tenho um N e eu já tenho um A1. O que eu não tenho, qual é a produção no último ano, que nesse caso seria em 2021. Bom, para isso a gente vai usar a fórmula do termo geral, que diz que a N é igual a 1, N menos 1, vezes a razão. Bem, nós temos quem? O A1, temos também um N e temos a razão. Ao substituir na fórmula, ficará assim, 50,25 mais 10 menos 1 vezes 1,25. 10 tirando 1 vai dar 9, e aí 9 vezes 1,25 vai dar 11,25. E 11,25 mais 50,25, isso vai dar 61,5 toneladas no último ano, que nesse caso é em 2021. Portanto, é possível calcular a soma. Basta saber o A1, o AN e o N. Né? Simples quer dizer que eu tenho um A1, eu tenho o AN e tenho um N. Ao substituir na fórmula, fica 50,25 mais 61,5 vezes 10 dividido por 2. Ora, 10 dividido por 2 vai dar 5, e a soma entre 50,25 mais 61,5, isso vai dar 111,75. Fazendo essa multiplicação, isso vai dar 558,75 toneladas, que é o total durante esses 10 anos. Ok? Então, alternativa D de dado. Tranquilo? Até a próxima, pessoal.